Agora eu vou falar um pouco sobre oclusões venosas, tanto a oclusão da veia central da retina, como a oclusão de ramo da veia central da retina. A obstrução da veia central da retina é uma desordem vascular retiniana comum, sendo segundo lugar após a retinopatia diabética em incidência. Por isso que é importante que a gente saiba tanto diagnosticar quanto tratar essa afecção. Afeta pacientes de 50 anos ou mais velhos. E aqui as obstruções venosas, elas podem ser de obstrução da veia central ou de ramo, sendo que ela se divide em isquêmica e não isquêmica. E isso após a gente realizar a angiografia com fluoresceína. Os fatores de risco são fatores predominantemente cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensão, doença cardiovascular ateroscleróticas, só que pode ter outros fatores, discrasias sanguíneas, doenças autoimunes, doenças infecciosas e os pacientes com histórico de glaucoma são 5 vezes mais propensos a ter a oclusão de veia central da retina. Na patogênese, pode ser devido a um trombo, pode ser devido a uma aterosclerose de uma artéria próxima, ou da proliferação endotelial, ou secundário a lesões compressivas ou inflamatórias do nervo óptico e da órbita. Na fundoscopia, nas duas formas, na forma isquêmica e na não isquêmica, eu vou ter veias retinianas dilatadas, tortuosas e hemorragias retinianas nos 4 quadrantes. Então, eu observo isso nessas duas imagens, tanto na esquerda, que é a forma não isquêmica, quanto na direita, que é a forma isquêmica. As hemorragias de formas diferentes, mas a gente vê essas hemorragias nos 4 quadrantes. A obstrução não isquêmica e a obstrução isquêmica são diferenciadas tanto no diagnóstico, quanto no prognóstico, quanto no tratamento. Esse daqui é uma tabela que resume as suas principais diferenças, mas a gente pode ver que a obstrução isquêmica ela tem um pior prognóstico. Por exemplo, a acuidade visual ela vem de marcadamente reduzida entre 20 e 200 mm, diferente da acuidade visual da não isquêmica. A neovascularização é mais comum na forma isquêmica. Então, são essas alterações que são importantes para diferenciar as duas formas, seu prognóstico e tratamento. O diagnóstico principalmente são os achados característicos no fundo do olho, mas o OCT pode me ajudar a avaliar e monitorar o edema macular. E na angio com flúor, eu vejo um atraso no tempo de trânsito arteriovenoso e a gente vê essa isquemia, extensas áreas de não perfusão capilar vascular na forma isquêmica. E essas áreas que são superiores a 10 discos são relacionadas ao maior risco de neovascularização. As complicações: pode ter o glaucoma neovascular e pode ter edema macular. Se é oclusão vascular central da retina isquêmica, a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo e, se desenvolver neovascularização de íris, fazer uma panfoto o mais cedo possível. No caso de edema macular, eu posso fazer injeções intravítreas de triancinolona, anti-VEGF e, em alguns casos, uma neurotomia óptica radial, que é uma proposta de tratamento cirúrgico. Normalmente, não se faz fotocoagulação em grid macular. O prognóstico vai depender do subtipo e ele pode ser previsto pela acuidade visual durante a avaliação inicial. Quanto melhor a acuidade visual do paciente inicialmente, mais chance ele tem de ficar com uma melhor acuidade visual após o tratamento. E o importante é que a conversão das oclusões não isquêmicas a isquêmicas é vista em cerca de 1/3 dos casos e tipicamente ocorre durante os primeiros 6 a 12 meses após a avaliação. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento próximo do paciente, porque essa forma pode evoluir e a forma
isquêmica, ela acaba tendo um pior prognóstico. Aqui eu vou falar um pouco sobre a papiloflebite, ou vasculite do nervo óptico. Ela é classificada como uma oclusão de veia central da retina branda, normalmente em pacientes com menos de 50 anos. Está associada a neurite ou vasculite inflamatória óptica. E o que a gente vê é um edema no disco desproporcional aos achados retinianos. Normalmente pode ocorrer uma melhora espontânea, mas é importante observar porque até 30% pode desenvolver o tipo isquêmico da oclusão. Agora eu vou falar um pouco sobre a oclusão de ramo venoso. A oclusão de ramo ela é mais comum do que a oclusão de veia central da retina. Normalmente a perda visual dele ocorre ou por edema macular, ou por isquemia macular, ou por hemorragia vítrea. Os homens e as mulheres são igualmente afetados e a idade de início é normalmente entre 60 e 70 anos, normalmente unilateral. A causa é doença arteriolar, que ocorre quase sempre no cruzamento arteriovenoso, onde a artéria e a veia compartilham uma bainha adventícia em comum. E a maioria vai ocorrer superotemporalmente. Por quê? Porque é a área que mais tem cruzamento arteriovenoso. Então, a oclusão do ramo venoso, na verdade, vai vir de uma causa arteriolar. Das manifestações clínicas, eu vejo uma baixa acuidade visual súbita ou defeito no campo visual. A acuidade pode variar de 20/20 até conta-dedos. Se a mácula estiver poupada, ela pode ser até assintomática. A neovascularização ocorre em 20% dos casos e costuma desenvolver nos primeiros 6 a 12 meses. E a neovascularização de segmento anterior raramente é vista. Aí aqui na fundoscopia, a gente vê hemorragias em conformação triangular e o ápice vai para o local do bloqueio. As hemorragias predominantes são em chamas de vela e tardiamente essas hemorragias vão desaparecer. O fundo de olho pode até parecer normal. Em alguns casos eu posso observar membrana epirretiniana ou alterações no EPR, mas descolamento de retina é incomum. No diagnóstico, na angio com flúor, o preenchimento arteriolar pode estar lentificado se a oclusão de ramo for severa. E a gente vê um retardo de enchimento venoso do vaso na fase aguda. A hipofluorescência é achado comum, porque ela demonstra isquemia e não perfusão. E o OCT ele é útil para a gente avaliar a presença de edema macular. O tratamento, a gente tem que se atentar se o paciente desenvolveu edema macular ou neovascularização. No edema macular, eu posso usar o laser Ingrid ou a triancinolona intravítrea. Na neovascularização, eu não tenho vantagem de fazer a panfotocoagulação, a não ser que tenha progressão dessa neovascularização ou hemorragia vítrea. Cirurgia do vítreo pode ser realizada caso venha desenvolver membrana epirretiniana ou descolamento tracional. E o anti-VEGF também está sendo cada vez mais utilizado. O prognóstico, sem tratamento, 1/3 dos pacientes termina com acuidade visual melhor que 20/40. Então, é um prognóstico relativamente bom, principalmente se for comparar ele com a oclusão da veia central da retina. Aí aqui é uma imagem de um paciente, um OCT. Na esquerda, a gente pode ver um edema macular, fluido subretiniano. E na direita, depois que ele fez a injeção de triancinolona. Aí aqui, outra alteração importante é a oclusão venosa hemirretiniana. O que acontece? Ela é classificada como oclusão de veia central da retina, porque em 20% dos olhos, a veia central da retina entra no nervo óptico em 2 ramos, o superior e inferior. E aí, nesses olhos, a obstrução de um desses ramos vai resultar a obstrução venosa hemirretiniana. Então, ela é classificada como uma oclusão de veia central,
mas ela vai se comportar como uma oclusão de ramo, tanto no prognóstico quanto no tratamento. Aí aqui é uma imagem que é só para demonstrar que nem sempre essas alterações elas vêm isoladas. Às vezes eu posso ter mais de uma alteração no mesmo olho. Então, como nessa imagem, que é uma obstrução de artéria e de veia central da retina, que era uma mulher de 21 anos de idade, portadora de lúpus. Essas são referências. Muito obrigada.